E o centroavante argentino David Torres não é o único alvo do Flamengo para a janela da metade do ano. Rubro-Negro também conversou nos últimos dias com os representantes de Léo Cienza. Atacante brasileiro de 27 anos de idade, atua como ponta, com destaque no Southampton, da segunda divisão do futebol inglês. História do Cienza é das mais interessantes. Jogador que não conseguiu passar pelas categorias de base de clubes brasileiros e se mudou para atuar na quinta divisão da Suécia. Por lá ele descobriu que estava trabalhando num esquema análogo ao da escravidão. Ele ganhava apenas o suficiente para comer. Ele conseguiu se mudar da Suécia para a Alemanha para disputar a terceira divisão. Foi o craque do time, artilheiro e grande responsável pelo acesso para a segunda divisão. Foi aí que surgiu o convite para o Heidenheim, time da primeira divisão, e depois a mudança para o Southampton numa operação de 9 milhões de euros. Atuando na Championship, mais uma temporada de destaque. O Léo Cienza, que pode jogar como ponta esquerda ou ponta direita, já tem 43 jogos com 7 gols e 10 assistências. Primeira temporada dele na Inglaterra com números bem promissores. E é por isso que o Léo Cienza já foi sondado pelo Corinthians, pelo Grêmio, pelo Bahia e pelo Flamengo. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do staff do jogador e ele admitiu que já existiram as primeiras conversas. É só importante destacar que o Southampton vai topar negociar o Léo Cienza apenas a partir de 20 milhões de euros. Negociação que está bem longe de ser um negócio barato. Só para completar ou registrar que o Southampton está nos playoffs da Championship, ele não conseguiu acesso para a primeira divisão, terminando em primeiro ou segundo, e agora ele tem de participar de dois mata-matas. O primeiro está sendo disputado contra o Middlesbrough, jogo de ida na casa do Middlesbrough, terminou empatado em 0-0. Preciso fechar o noticiário do Flamengo contando que o rubro-negro venceu mais uma vez o Grêmio. Agora por 1-0 no sul do país, o gol do Carrascal. São 13 jogos sem perder para times gaúchos. E o Flamengo cada vez mais perto do Palmeiras. O jogo entre Flamengo e Palmeiras, daqui a 2 rodadas no Campeonato Brasileiro, tem tudo para ser espetacular. Vamos lá, galera. Antes de mais nada, uma rápida análise do jogo do Flamengo contra o Grêmio. 1-0 foi muito pouco pelo que foi apresentado durante o jogo. O Flamengo foi avassalador diante do Grêmio. Só no primeiro tempo poderia ter sido 2, 3-0, até 4, sem nenhum exagero. 2 bolas na trave, Flamengo mandando no jogo, posse de bola nas alturas. No segundo tempo, o Flamengo demorou a abrir o placar, por volta ali dos 20, 22 minutos, Carrascal. Eu falei para vocês, não se pega um jogador do nível do Carrascal e joga fora, e descarta. Não é assim. Pelo contrário, é só a gente pegar o exemplo do Gonzalo Plata. Viveu um momento ruim, em baixa, deu a volta por cima e vem jogando muita bola. Inclusive, contra o Grêmio, ele foi muito bem. E não foi muito bem só com a bola nos pés, na leitura tática também. Por quê? O Grêmio veio numa espécie de 3-4-3. Em determinado momento, o Grêmio tentava fazer uma linha de 5. O Caio Paulista entrou na lateral esquerda aos 10 do primeiro tempo ali. E na ala ou na lateral direita, o Pavão, que é atacante de ofício, não conseguia fazer a marcação, a recomposição defensiva. O Flamengo, com o Leonardo Jardim, fez uma boa leitura tática e o que fez? O Caio Paulista não conseguia defender também. Então a linha de 5 do Grêmio falhava muito. E o Flamengo, pelo lado direito, explorou demais Gonzalo Plata e Varela. Depois, num determinado momento, quando Varela foi para lateral esquerda improvisado, o Emerson Royal entrou. E aí saiu o gol do Carrascal numa linda jogada do Emerson Royal, cruzando de primeira, o Carrascal pegando de primeira, saiu justamente pelo lado esquerdo da defesa do Grêmio, lado esse que estava dando muito espaço ao Flamengo, e o Flamengo aproveitou demais. O Flamengo, quando abriu o placar, eu olhei e prestei muita atenção. Falei, vamos ver como será a postura do Flamengo daqui para frente. Porque a gente sabia que em determinado momento, quando o Flamengo abriu o placar, ou até mesmo abriu uma vantagem de 2 gols de diferença no placar, o Flamengo recuava bastante. E foi assim, por exemplo, contra o Vasco, quando sofreu aquele empate no último segundo de jogo. E olha como esses 2 pontos estão fazendo falta. Se fosse esses 2 pontos, o Flamengo agora estaria a 2 pontos do Palmeiras. Isso quer dizer que o Flamengo poderia passar o Palmeiras já na próxima rodada. E por falar na próxima rodada, o Flamengo não terá Jorginho e Everton Araújo. Os dois levaram o cartão
amarelo, o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio. Acho até que foi algo cavado, porque o Flamengo pega o Atlético Paranaense fora de casa, na Arena da Baixada, grama sintética, que Jorginho não gosta muito. O Everton Araújo vem sendo titular, levaram o cartão amarelo para não ter o risco de levarem um amarelo contra o Atlético Paranaense e serem desfalques contra o Palmeiras, porque o Flamengo pega o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro e depois o Palmeiras. Vem aí agora o que fazer. O Pulgar vai ter uma semana para voltar, o Paquetá vai ter uma semana para voltar, e aí o Flamengo, esse baita elenco do Flamengo, consegue fazer esse rodízio. Mas, sem sombra de dúvidas, o jogo mais importante era no dia 23 contra o Palmeiras. Então, gostei da partida do Léo Ortiz, voltou a atuar bem. Gostei da partida do Varela, jogou muito bem pela lateral direita, depois improvisado pela lateral esquerda. Gostei demais, para mim, o Jorginho. Gente, olha só, o Jorginho, você, torcedor rubro-negro, agradeça a Deus por ter a oportunidade de ver Jorginho jogar com a camisa do Flamengo. É desfrutar. Ele joga muita bola, é outro nível de futebol. Eu falo isso porque eu já vi várias vezes de perto no Maracanã, e o Jorginho, assim, é de um nível de futebol. Não à toa, ele já foi, enfim, top 3 de melhor do mundo, já jogou vários campeonatos europeus, importantíssimo. Nossa, joga muita bola. Eu, se eu tivesse que eleger o melhor em campo, seria o Jorginho. Vou dar méritos ao Carrascal por ter feito esse gol da vitória, mostrando que pode sim ser o reserva imediato do Arrascaeta, na ausência do Arrascaeta. E olha, gente, o Flamengo jogou sem Alexandre, titular absoluto na lateral esquerda, sem Paquetá, que para mim hoje é titular absoluto no meio de campo do Flamengo, sem Arrascaeta. Esses 3 jogadores, e o Flamengo mesmo assim conseguiu fazer um grande jogo contra o Grêmio. Isso mostra o poder do elenco do Flamengo. Hoje, o elenco do Flamengo não permite que um jogador faça 3 jogos muito abaixo, porque se ele fizer 3 jogos muito abaixo, ele vai perder espaço no time do Flamengo. O Bruno Henrique entrou no segundo tempo, entrou muito bem na vaga do Pedro, explorando velocidade, atacando espaço, como os mais modernos gostam de dizer. Então, gente, foi uma partida do Flamengo assim, vou ser muito sincero, deu prazer de ver o Flamengo jogar contra o Grêmio. E ganhar do Grêmio, para muitos pode ter sido fácil, mas o Flamengo fez parecer fácil. O Grêmio vinha de 5 jogos sem perder e 5 jogos sem sofrer gol. O Leonardo Jardim até comentou isso na entrevista coletiva. Nos últimos 12 jogos antes desse, entre Grêmio e Flamengo, lá na Arena do Grêmio, o Flamengo só tinha vencido 3. Então foi uma vitória de time que vai brigar e que quer brigar pelo título do Campeonato Brasileiro até o fim. E para finalizar nosso vídeo, galera, só o Leonardo Jardim comentando a ausência do Alacian e confirmando aquilo que a gente havia dito. O mesmo motivo de qualquer jogador quando não é relacionado. Nesse momento não era ele que ia agregar soluções à equipe, eram outros jogadores. Mas é um jogador que eu conto, um jogador jovem que tem talento, já falei isso no ano passado. Nesta última semana não estava totalmente integrado para ajudar a equipe, por isso que ficou trabalhando. Mas com certeza em um futuro próximo pode ser solução como já foi anteriormente. Nós gostamos dele, é um menino da base, mas todos os jogadores têm que estar integrados em uma dinâmica de coletivo acima de tudo. A base que rege nossa equipe é o nosso desempenho coletivo e essa a nossa ideia. Em outras palavras, vamos lá. No bom português, o Alacian, acorda, porque a chance que você está tendo, ou melhor, as chances que você está tendo no Flamengo, pouquíssimos jogadores teriam. O Alacian, vamos acordar para a vida. A forma como você entrou no jogo contra o Vasco da Gama é um escárnio, é um absurdo. Parecia que você não queria jogar. O segundo gol do Vasco da Gama, gol marcado por Hugo Moura de cabeça, você na hora de marcar, você corre para não chegar, como dizem aí os boleiros. Foi ridícula a sua atuação. E o Leonardo Jardim mandou a letra, como já tinha mandado a letra para o Gonzalo Plata. O Gonzalo Plata acordou para a vida e vem jogando muita bola, hoje titular absoluto no time do Flamengo. O Alacian, acorda. A chance que você está tendo novamente no Flamengo, você vai se arrepender no futuro.
E eu torço muito para você não virar aquela estatística de jogadores que dão entrevista futuramente lamentando: se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, nos meus tempos de 20, 21 anos. Vamos lá, Wallace. Você tem ótimos exemplos ao seu lado. E exemplos também ao seu lado que não fizeram por onde e olha onde estão. Beleza? Agora partiu o SBT e lembrando, tá nascendo um novo líder. Valeu, galera. Fui! É isso aí, então, nação rubro-negra, o Mengão vence mais uma vez, né? Os times do Sul, vencendo agora o Grêmio, né? Dentro da arena e conquistando aí mais 3 pontos super importantes para essa caçada ao porco, essa caçada ao Palmeiras. O Flamengo agora tem um jogo a menos, 4 pontos atrás do Palmeiras. Com esse jogo a menos aí, o Flamengo pode ficar 1 ponto de alcançar o Palmeiras e logo está chegando aí também o confronto direto entre as duas equipes e o Flamengo tem tudo aí para conseguir, né, passar e assumir essa primeira colocação do Campeonato Brasileiro no primeiro turno. É super importante aí o Flamengo continuar bem. Desde a chegada aí do técnico Leonardo Jardim, o Flamengo vem apresentando excelente evolução, excelentes partidas, né? Vem conquistando aí cada vez mais seu espaço de liderança no futebol brasileiro. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações.